A atmosfera no Monte Wukong era tão sinistra que até os pássaros evitavam o local. Aqueles que acidentalmente entrassem ali seriam sufocados pelos vapores tóxicos que subiam incessantemente no ar, e a morte seria quase instantânea. Este era um dos locais mais perigosos do continente sul. Entretanto, não importa quão perigoso seja o ambiente, os humanos sempre encontrarão uma maneira de torná-lo habitável. Havia um velho ditado que dizia que o infortúnio era inseparável da boa sorte. O conceito central que as seitas taoístas defendiam era a dicotomia yin-yang, que representava os polos opostos um do outro. Tesouros escondidos eram comumente encontrados em lugares perigosos. Esta montanha não era exceção, pois continha toneladas de ervas espirituais e bestas selvagens, por isso colhedores de ervas e caçadores frequentavam o Monte Wukong. Lin Jin, é claro, não permitiu que sua águia voasse direto para a montanha. À medida que o miasma da montanha se elevava a milhares de metros de altura, ele temia que a águia não suportasse seu ar potente. Além disso, o risco de caírem em outra armadilha preparada pelo taoísta significava que viajar por terra era comparativamente menos arriscado. O maior problema ali ainda era aquele poderoso miasma. Bestas voadoras mais fortes teriam dificuldade em vencê-lo, muito menos uma mera besta águia. A trilha montanhosa à frente os levaria ao território do Monte Wukong, mas estava completamente coberta de miasma. Ao lado da trilha, erguida, havia uma estela inclinada com as palavras Monte Wukong escritas em chinês antigo, indicando sua idade. A estela estava bastante desgastada e coberta de videiras mortas. Por algum motivo, Dourado estava particularmente animado desde que chegara ali, como se mal pudesse esperar o início da jornada. Se Lin Jin não o tivesse segurado à força, o galo teria disparado direto para o desconhecido. Enquanto caminhava pela trilha, Lin Jin notou um colhedor de ervas pousado em uma pedra mais acima. O homem usava um chapéu verde e uma camisa de mangas curtas que revelava sua constituição musculosa. Ele era claramente um visitante frequente daquela montanha. Ao lado dele, havia uma cesta de ervas contendo comida embrulhada em uma grande folha. Deviam ser bolinhos de arroz, pensou Lin Jin. Bolinhos de arroz eram uma iguaria que consistia em carne moída e vegetais secos, envoltos em arroz cozido e fervidos no vapor antes de serem consumidos. Era o lanche portátil perfeito para levar consigo durante caminhadas pela selva. Com Shanyer se recusando a soltar Lin Jin, o homem se aproximou do colhedor de ervas com a raposa nos braços. O colhedor notou alguém se aproximando, então olhou com uma expressão cautelosa enquanto pegava a lâmina que guardava atrás de si. Sua lâmina coletora de ervas lembrava uma foice, tipicamente usada para colher trigo. No entanto, sua lâmina era um pouco menor, o que provavelmente era mais conveniente para se movimentar pela floresta. Portanto, as lâminas de todos os colhedores de ervas eram sempre afiadas o suficiente para colher ervas com facilidade e lutar contra monstros ou ladrões, caso necessário. Lin Jin usava uma máscara, e com ele estava uma raposa de uma beleza de cair o queixo, assim como um galo impetuoso que batia as asas, pronto para atacá-lo. Tal combinação deixaria qualquer um desconfiado e com medo da presença de Lin Jin. O colhedor de ervas estava apreensivo enquanto agarrava o cabo da foice. De dentro da cesta de ervas, um esquilo espreitou a cabeça, parecendo bastante inquieto. Este esquilo era obviamente a besta de estimação do homem. Sem parar, Lin Jin simplesmente passou pelo colhedor de ervas, continuando sua jornada em direção ao Monte Wukong. Percebendo que Lin Jin era apenas um viajante, o colhedor de ervas respirou aliviado. Ainda assim, ao notar a direção em que Lin Jin caminhava, o homem refletiu por um momento antes de gritar: Senhor, o senhor está subindo o Monte Wukong. Lin Jin fez uma pausa e assentiu. Isso mesmo. O colhedor de ervas acrescentou: o Monte Wukong é um lugar perigoso. Se você não tem nada importante para fazer lá, é melhor não entrar. Foi um conselho amigável. Como o homem frequentemente colhia ervas ao redor da borda do Monte Wukong, ele conhecia bem o lugar. Essa pessoa estranha parecia estar indo inconscientemente para uma área perigosa, então pensou em dar um conselho, só por precaução. Lin Jin percebeu que ele tinha boas intenções, então respondeu com um sorriso: de fato, tenho negócios importantes aí. É mesmo? Diante disso, o colhedor de ervas só conseguiu dizer: então, por favor, tome cuidado com o miasma e os insetos venenosos. Há muita grama repelente de insetos por aqui, aquelas com 7 folhas. Colha um pouco e esfregue no corpo para espantar esses insetos venenosos. O colhedor de ervas apontava para algumas ervas enquanto falava. Ele fez isso com boas intenções também. Lin Jin o saudou e agradeceu. Então, sem demora, ele entrou no miasmático Monte Wukong. O colhedor de ervas observou Lin Jin sair e suspirou depois. Lá se vai mais um aventureiro. Há muito tempo circulam boatos de que um imortal reside no Monte Wukong, mas acho que são apenas mentiras. Inúmeras pessoas perderam a vida em sua busca inútil pelo imortal. Bem, eu já disse o que pude, então é isso que importa, murmurou ele baixinho. Dito isso, o colhedor de ervas enfiou a última bola de arroz na boca. No entanto, antes mesmo de engoli-la, virou a cabeça e congelou. Seu animal de estimação, o esquilo treinado para encontrar ervas, começou a agir de forma estranha, pois uma aura medicinal o envolvia. Além disso, as ervas que ele havia colhido dentro da cesta começaram a exalar energia espiritual da madeira e a crescer magicamente. Foi simplesmente incrível. Depois de viver por tanto tempo, foi a primeira vez que o colhedor de ervas viu algo assim. Uma pessoa mais informada certamente teria reconhecido o comportamento estranho do esquilo como um sinal de evolução. Ou melhor, já estava em processo de evolução. Somente no nível 2 uma besta poderia utilizar seus poderes elementais, e este esquilo obviamente possuía o atributo madeira. Essa era a razão pela qual ele conseguia fortalecer a aura das ervas e ajudá-las a crescer. A essa altura,
Lin Jin já estava bem no interior do Monte Gukong. O miasma aqui é muito denso. Lin Jin não conseguia nem enxergar o que estava a 3 metros à sua frente, pois tudo estava envolto em névoa branca. Parece que há um motivo para as pessoas evitarem este lugar, afinal. Escondidos na névoa, havia inúmeros insetos venenosos rastejando, farfalhando enquanto se moviam. Mesmo com a mentalidade forte de Lin Jin, ele achava os ruídos entorpecentes. Shaer também expressou seu descontentamento. Dourado era o único animado, enquanto saía em busca de comida como um pintinho recém-nascido que não sabia de nada. Lin Jin não o impediu, permitindo que ele comesse à vontade. Era difícil procurar insetos em alguns lugares, e já que eles tinham vindo de tão longe, ele poderia muito bem deixar o galo aproveitar o banquete. Afinal, foi Dourado quem emprestou seus poderes a Lin Jin no Templo da Lua. A única preocupação de Lin Jin eram as fortes toxinas dos insetos, que poderiam prejudicar Dourado. No entanto, depois de pensar mais a respeito, percebeu que estava se preocupando à toa. Dourado tinha uma constituição única. Se fosse corajoso o suficiente para comê-los, provavelmente conseguiria lidar com o veneno. Mesmo que ele acabe sendo envenenado, com Lin Jin por perto, ele deve ficar bem. Dourado corria como um louco, devorando vários tipos de insetos, incluindo os mais assustadores, como centopeias e escorpiões. Nada escapava ao seu apetite voraz. Depois de entrar na montanha, Lin Jin começou a captar a aura do macaco branco. O inimigo obviamente havia permitido que o macaco branco liberasse sua aura. Em outras palavras, o taoísta estava ciente da chegada de Lin Jin. Seguindo a direção da aura, Lin Jin continuou em frente, aventurando-se pela mata fechada. No momento em que atravessavam um vale, algo estranho aconteceu. Ou melhor, era inevitável que isso acontecesse. O miasma ficou mais denso naquela parte da floresta e, em algum lugar na neblina, os ruídos farfalhantes começaram a ficar mais altos, indicando que havia um acúmulo de insetos venenosos em algum lugar ali. O miasma e os insetos devem ter estado sob o controle de um feitiço, o que explica sua atividade anormalmente alta. Lin Jin abriu a manga, lançando uma rajada poderosa para dissipar o miasma ao redor. Assim que a névoa se dissipou, eles finalmente puderam ver as hordas de insetos venenosos rastejando ao redor. Havia camadas e mais camadas deles, como ondas quebrando. Provavelmente havia centenas de milhares, não, milhões de insetos aqui. Um segundo depois, os insetos venenosos avançaram sem aviso. Fogo de dragão. Lin Jin reagiu a tempo. Invocou um feitiço e uma pequena chama dançou na ponta de seu dedo. Ele a apontou para o enxame, de onde saiu uma brasa que, ao pousar no chão, se espalhou rapidamente, como gasolina queimando, incendiando instantaneamente a área ao redor. Lin Jin não tinha medo de fogo. Com o corpo de Dharma de Xiao Wu, nenhuma chama poderia ferir Lin Jin.